Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Gente, eu tava falando, eu gostaria muito de falar com vocês hoje, eu tava pensando a respeito disso e gostaria de compartilhar com vocês o quanto os sentimentos negativos, eles nos enganam. Eles nos enganam muito, muito, muito. E a necessidade que a gente tem de agregar nossas sombras, né? De olhar para dentro de nós e ver o que a gente tem guardado ali embaixo do tapete. Quais nossos sentimentozinhos que estão ali, né? Seja mágoa, tristeza. Olha, é mágoa. Eu detectei, isso é mágoa. Não, isso é tristeza. Isso é dor. Não, isso aqui é angústia, isso é uma dor. É uma dor. Aí você vai olhando. Não, isso aqui que eu tô sentindo é muita raiva. É muita raiva. Nossa, eu sou arrogante. Eu sou arrogante porque eu tenho muito medo. O medo me causa arrogância. Aí você vai olhar, aí, nossa, esse sentimento aqui, esse aqui é inveja. E ela vem tão mascarada. Ela vem tão mascarada que ela faz a gente pensar que tem razão. Gente, eu sou uma pessoa assim. O meu discurso era o seguinte: eu posso ter todos os defeitos. Um defeito que eu não tenho, esse eu vou morrer sem, é a inveja. Eu sempre falei isso. Eu não sou uma pessoa invejosa. Eu não sou. Porque eu sempre. Gente, eu sempre fui de me observar demais, de observar as pessoas demais, sabe? E um olhar muito analítico, que isso às vezes me incomodou muito. Hoje eu já estou mais tranquila com relação a isso. Eu não olhava para as pessoas, eu observava as pessoas, sabe? Isso é desde que eu entendo por gente, eu sempre fui assim. Eu observava. E eu queria ser uma pessoa mais leve, mais suave, mas eu não era. Eu não era. Era aquela, sabe, era o tempo todo a antena ligada. A minha antena era ligada o tempo todo. O meu radar, ele girava assim, ó, o tempo todo. Igual coruja, cabeça de coruja. Era o tempo todo. Eu não descansava. Eu não descansava. Sabe, eu via perigo de tudo que era lado. Eu via perigo e era uma coisa assim de querer conhecer a pessoa a fundo, sabe? Eu olhava pra pessoa assim e até certa idade, gente, eu não sei se já comentei isso aqui, eu imagino que até uns 7 anos eu ouvi, a pessoa tava falando uma coisa e eu ouvia o pensamento dela, sabe? A pessoa tava, isso começou em casa. A pessoa estava falando uma coisa, às vezes nem era comigo, com outras pessoas, e eu ouvia os pensamentos dela. Ouvia, sabe? Ela me falava uma coisa e eu estava ouvindo tudo que ela estava pensando. Isso foi muito difícil para mim. A pessoa, a pessoa que eu sentia que falava ou que pensava, não tinha contradição. Engraçado que assim, a minha mãe eu lembro um pouco sim, do meu pai eu não lembro disso, de ver isso nele. Meu pai também era meio que assim, ele falava o que ele pensava. E a minha avó paterna, sabe? A minha avó era muito, quando ela estava perto de mim era muito tranquilo. Era muito tranquilo, ela me passava uma paz muito grande, sabe? Ela falava e eu focava no que ela estava falando, eu não estava ouvindo nada por trás. Eu não estava ouvindo nada por trás do que ela falava, né? E eu via, até uns 5 anos, eu via muito, eu via pessoas, sabe? Eu via na escola, eu vi uma mulher, eu pensava que era uma professora, sabe? Essa mulher acompanhou em todas as séries, até eu acho que mais ou menos uns 7 anos mais ou menos, sabe? Eu via ela, essa mulher também. E outra coisa também que era muito estranho. Quando eu falo que eu acredito em multiversos, muita gente acha que é loucura, né? Não era loucura minha, porque, por exemplo, na escola, a mulher que eu via, eu perguntava para as coleguinhas: "Você tá vendo a professora?" Aí elas: "Que professora?" Eu falei:
mostrava, apontava para ela, sabe? E ela via que eu tava mostrando ela para outras crianças, e ela fazia um semblante tipo assim, sabe? Sabe aquele sorrisinho assim, tipo, tadinha, ela não sabe que as outras não me veem? Hoje eu entendo aquele sorriso porque eu nunca esqueci. Nunca esqueci o sorriso daquela mulher. Aquele sorriso, tipo. E quando eu tava conversando na sala de aula, ela pediu para eu fazer silêncio, sabe? E eu quietava. No recreio, tinha uns bancos de cimento, esses bancos de pré-moldado, de cimento. Aí, às vezes eu falava para as meninas, eu vou sentar lá junto com a professora. As meninas, mas qual professora? As meninas, para mim era tão natural que eu achava que as outras crianças também viam. E, e não é esquizofrenia não, hein, gente? Eu não, eu não tenho esquizofrenia, não. E eu só que eu nunca falei com ela, sabe? Eu dialogar com ela. Nunca. Eu não lembro de falar com ela. Porque eu acho assim, se eu tivesse falado alguma coisa assim de muita relevância, eu teria lembrado, né? Hoje eu lembraria, mas eu não lembro. Era só assim, ela acenava para eu ficar calada, não conversar na sala de aula. Eu via o semblante dela, dependendo do que eu fizesse, ou era de que, né, não gostei, ou quando eu fazia uma coisa que eu gosto, que é de bom, eu vi o semblante, eu sempre olhava para ver a reação dela, dessa mulher. Era uma cidadezinha que eu morava, né? Depois que eu mudei de lá, nunca mais eu vi. E eu tinha um homem que ele era meu padrinho. E ele era muito bem de vida, muito próspero, só que ele teve um problema mental e perdeu tudo que tinha, ficou morando embaixo de uma árvore. Eu ia levar, não sei se eu já contei isso aqui, gente, se eu contei, vocês me desculpem, me perdoem. Eu ia levar comida para ele todos os dias e era uma subidinha assim. Eu saía da minha casa com uma vasilha de comida, levava para ele. E quando eu voltava, por isso que eu falo que eu acredito muito em multiverso. Quando eu voltava, dependendo de um ponto, já não era mais, era outra realidade, sabe? Era outra coisa, eram outras pessoas. Só que eu só observava aquilo, eu não interagia com isso, com essas pessoas, com esse lugar, em nada. Eu simplesmente continuava descendo, só que o cenário todo mudava. Tinha as minhas amigas que às vezes iam comigo, era tudo muito perto, cidade muito pequenininha. E eu falava, olha, a cidade mudou. E as meninas falavam, como que mudou? Não mudou nada, né? Eu falava, por que eu vejo tudo mudado? E só quando eu estava chegando na minha casa, voltava. Às vezes, teve uma vez que, às vezes demorava um tempo para que a minha mente, a minha consciência voltasse, sabe? A minha consciência daqui, da tridimensional, voltasse. Mas algumas vezes, teve uma vez que eu custei a lembrar o nome, a minha tia estava sentada, eu custei para lembrar o nome dela, eu tive que perguntar. E ela me olhou estranho, né? E falou o nome dela. E eu falava, gente, mas o que acontece comigo? Tá, mas isso também passou, né? Só que continuou, gente, essa questão de estar conversando com uma pessoa, a pessoa tá me falando uma coisa e eu tô ouvindo outra, sabe? Isso é muito... Eu acho que eu não gostaria, não, de ter isso, não, sabe? Que às vezes a ilusão, às vezes, a ignorância, às vezes, é uma bênção, né? A gente vê, ouve coisa, ouço coisa da pessoa que eu não gostaria de ouvir, sabe? Eu tô conversando com uma pessoa aqui e tô ouvindo outra coisa, enfim. Gente, eu saí do que eu queria falar, que é sobre a inveja, o tanto que ela é dissimulada. Então, eu sempre disse que eu não tenho sentimento ruim. Desculpa, tá, gente? Eu saí do assunto total. Eu não tenho sentimento ruim. E ok. De inveja, né? Eu sempre fui muito reativa, explosiva, ansiosa, mas inveja não, porque eu sempre fiquei tão feliz de ver todo mundo se dar bem. Eu fico feliz quando alguém tem um sucesso, eu fico feliz de ver as pessoas conseguir as coisas, mas aí isso já tem uns anos, até antes do autoconhecimento. Quando eu queria muito uma coisa,
E eu lutava para querer aquilo, lutava para querer, para conseguir nada. E uma pessoa lá conseguia facinho. Eu senti um mal-estar, sabe? Eu senti um sofrimento. Aí acontecia de novo, o sofrimento tá ali, o incômodo, sabe? Aquela coisa incômoda, que é uma dor, aquela coisa ali. Aí eu pensei assim, gente, toda vez que eu quero muito uma coisa e que outra pessoa consegue, eu fico assim, por quê? Sabe? Falei, eu sei, porque o nome disso é inveja. Foi um choque pra mim tão grande descobrir que eu tinha inveja, sabe? Porque eu acho que de todos, o sentimento da inveja é o que mais me deixava meio, sabe? Assim, meio... Mas aí eu olhei e falei, gente, o nome desse sentimento é inveja. Fui pra frente do espelho, falei, Janete, olha pra mim. Você está com inveja da pessoa ter conseguido o que você queria pra você. Ou algo parecido. Você não conseguiu, ela conseguiu e você está sentindo inveja. O nome que você está sentindo, Janete, é inveja. Olhando nos meus olhos eu falei, sabe? Então, procure vigiar de agora em diante. Gente, a partir desse dia, pode até ser, porque continua acontecendo, né? As pessoas continuam tendo o que você quer. Agora eu tô vigiando. Quando eu vejo alguém conseguindo uma coisa que eu queria muito, eu já me ligo em mim. Opa, o que eu tô sentindo? Até que dá um sinalzinho, sabe? Só que desaparece. Eu já detectei, porque toda vez que você olha, esses sentimentos são frágeis. Tudo derivado do medo é muito frágil. O que vem do amor é forte, é consistente. Mas o que vem do medo é frágil. Você pode ver que toda pessoa arrogante são pessoas muito frágeis, carentes, sabe? Tem necessidade de diminuir o outro para sentir melhor um pouquinho. Aí, o que eu faço? Toda vez que eu sinto que aquele sentimento vem, sabe? Vem assim, eu sei que tá vindo. Opa, ué, eu tô querendo ficar invejosa? Isso é inveja, sabe? E aí, gente, some. E isso a gente tem que fazer pra tudo, seja lá o que a gente sentir. Qualquer desconforto que vocês pensam, opa, o que é isso? Olha, investigue você, investigue os seus sentimentos, investigue suas dores, o que te faz mal, o que é que você sente que te faz mal. Olha para aquilo, dê nome e olha. Olha para aquilo, sem julgamento, gente. Sem falar assim, nossa, você tá com inveja. Não é julgar. Não é julgamento. É olhar, é agregar aquele sentimento, sabe? Porque tudo que é atenção, gente, até o nosso sentimento, eles são vivos. Quando você olha para ele, até com compreensão, some, desaparece, como num passe de mágica. Então, por isso que nós temos que nos conhecer. Nós temos que nos conhecer e saber qual sentimento que faz bem e qual sentimento nos faz mal. Me deixava muito mal quando eu vi o que era, e era inveja e que me acompanhou boa parte da minha vida, me acompanhou esse sentimento sem eu saber o que era. Era aquele incômodo, aquela dor, mas eu não olhava para o que era. E só acontecia quando alguém conseguia uma coisa que eu queria. Era inveja. Olhei, acabou, sumiu. E eu faço isso com tudo, sabe, gente? Sentimento de... Às vezes eu sou muito brava, sabe? Eu quero resolver as coisas e... Opa, peraí. Aí, olha para aquilo ali, né? E isso, gente, essas coisas... Eu acho que enquanto nós estivermos aqui nessa vida na carne, nós vamos sentir. Só que a nossa parte é o quê? Olhar. Colocar esse sentimento de frente para nossa centelha. É transmutado na hora. E ele vai enfraquecendo até desaparecer.
Comecem a fazer isso também, que vocês vão ver a diferença que é na vida. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E desculpa, viu, gente? Eu comecei uma coisa, de repente passei para outra. Mas eu acordei com muita vontade de falar com vocês hoje. Acho que é por isso que eu extrapolei. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.